e certamente está transbordante da Tua palavra para ministrar nas nossas vidas. Continue, Pai, transbordando nele a Tua presença, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, e que ele seja a boca de Deus aqui para nos encher da Tua palavra, para sairmos daqui, Senhor, também transbordantes para alcançar aqueles que se juntam a nós, aqueles, Pai, que nos procura. Para a glória de Deus, nós o abençoamos, ele, a sua família, seu ministério, tudo que é dele esteja debaixo da Tua graça, poder e unção, em nome de Jesus. Dê o melhor louvor de aplauso a ele, que é digno de toda honra. Pode se assentar. Graça e paz, amada igreja. Disse graça e paz, amada igreja. Amém. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais uma manhã, com todos vocês. Uma manhã especial, com pessoas especiais aqui, com todos vocês que estão aqui, mas principalmente por um convidado muito especial que está aqui nessa manhã. Me pergunta quem é? Jesus Cristo. E ele se faz presente no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro, o segundo livro de Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Quero glorificar a Deus pela vida do Daniel Dudan, nosso cameraman, é várias funções, glória a Deus, hein? Design criativo, tanta função, mas a gente faz tudo mais bom, sabe? Chego aqui de manhã mudando teclado. Falei, como assim você toca teclado? Eu não sabia. Glória a Deus. Rapaz, vai revelando aos poucos, hein? Glória a Deus, muitos dons. É isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É um texto conhecido e um personagem conhecido da Bíblia também. Amém? Capítulo 5, do segundo livro de Reis, versículo 1, vai dizer assim: ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do Senhor, diante do seu Senhor, e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Feche seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, amado Pai, ó Espírito Santo, fale agora através de mim, Senhor, poderosamente com a tua igreja, e que as águas do teu Espírito, Senhor, venham encharcar cada coração, cada terra sedenta aqui pelas sementes da tua palavra nessa manhã. Ó Pai, que a tua palavra que nos fortalece, que nos coloca de pé, Senhor, que nos revigora, venha, Senhor, mais uma vez ser alimento poderoso para a nossa alma e o nosso espírito, meu Pai. Que possamos sair daqui, meu Pai, transformados pela tua palavra. Que a unção do teu Espírito possa despedaçar, meu Pai, toda a incredulidade. Possa, meu Pai, abrir os olhos do entendimento da tua igreja. Ó Pai, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado mais uma vez pela ministração da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Amém. Podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Como eu ia dizendo, é um texto conhecido e um personagem conhecido da Bíblia, mas nós vamos aprender um pouco mais com ele, com a palavra de Deus essa manhã, porque a Bíblia vai dizer que Naamã, então, ele era um homem muito notável, um homem poderoso. É assim que a Bíblia relata, algumas características de Naamã.
E vai dizer que ele era o capitão do exército do rei da Síria. E mais, era um homem notável diante do seu Senhor e honorável. Por que isso? Porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ou seja, ele era um homem usado pelo Senhor. Ele não era do povo de Deus, ele não era de Israel, ele não era do povo de Judá, mas ele era um homem usado por Deus. E eu vejo que Deus usa muitas pessoas. Em muitos lugares tem muitas pessoas usadas por Deus. Em muitos ministérios tem muitas pessoas usadas por Deus. E às vezes muitas pessoas também podem se ensorbecer por ser usada por Deus. Porque talvez Deus a usou para entregar uma palavra. Às vezes em uma oração a pessoa foi curada. Muitas coisas nós podemos ser usados por Deus. Mas mais do que ser usado por Deus, porque ele era usado por Deus, mas Deus queria mais para Naamã. Mais do que ser usado por Deus, Deus também quer mais para nós. Amém? Glória a Deus. Fundo musical, fazer um favor. Mais do que ser usado por Deus, Deus tinha algo maior para Naamã. Porque às vezes as pessoas se gloriam em ser usadas por Deus. Mas eu quero dizer que Deus usou até uma jumenta. Verdade. Então Deus usa qualquer um. Um animal, já usou um porco para alimentar um profeta. Mas Deus quer levar a gente para um outro nível. O Senhor, nesta manhã, Ele quer tratar sobre transformação. Porque além de usar Naamã, o Senhor queria transformá-lo. Porque Naamã, com todas essas características, o Senhor vai continuar dizendo no texto aqui, porque pelo seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente. Era um homem bem reconhecido. Porém, era leproso. A Bíblia, ela vai mostrar tudo aquilo que também às vezes está oculto. Porque o leproso não ficava no meio dos outros. Mas ali todo mundo via um Naamã valente, um Naamã notável, um Naamã um grande homem do exército. Mas porque poucos conheciam, somente os mais próximos, sua família, os mais chegados, sabia que Naamã era leproso. Naamã tinha lepra. Não só ele sofria com essa lepra, mas a sua família sofria junto com ele. Acompanhe comigo o texto, versículo 2. Aleluia. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. Eu fico pensando que Naamã, para esconder toda aquela lepra, tinha que ficar envolto em faixas, em panos, para poder tampar aquilo, e colocava depois a sua armadura de capitão do exército e saía para o seu trabalho. Mas em casa a esposa tinha que aguentar o mau cheiro. Em casa, a esposa que tinha que lavar aquelas faixas cheias de pus. Em casa era a família que tinha que cuidar, que passar um remédio. Mas na rua era o capitão do exército. Não é diferente conosco nos dias de hoje. Muitas pessoas, quando vão sair de casa, colocam uma capa,
quando vão sair de casa, coloque a sua armadura e vai para o trabalho, se apresentar como um grande homem notável, como um grande homem valente, como uma mulher notável. Mas Deus sabe que em casa ele fede. Pode passar o melhor perfume do cheiro das águas. Vou repetir, pode passar o melhor perfume lá do cheiro das águas. Mas se o coração estiver doente, estiver com lepra, interiormente ele está fedendo. A pessoa consegue até disfarçar lá fora. Ela consegue realmente mostrar o brilho da sua armadura, da sua capa. E se passar por um grande homem, uma mulher de Deus, olha, eu sou usada por Deus, sou usada por Deus. Eu tenho visto pessoas que falam, olha, eu sou cheio da unção, sou usada por Deus e tal. E quando você começa a conviver com essas pessoas, você fala, Senhor, como pode? Precisam ser transformadas. Porque se uma coisa que o Senhor Jesus quer fazer em nós é transformar. Aleluia. Primeiro milagre de Jesus. Ontem nós ministramos um casamento lá em São Francisco de Sales. E falando de casamento, o primeiro milagre de Jesus é um casamento. E ele transforma a água em vinho. E ali a gente vê uma das principais características do ministério do nosso Senhor Jesus, que é a transformação. Jesus é o Verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus. E essa palavra que nos transforma todos os dias. Em vão é vir aqui pela manhã ou à noite se assentar nessas cadeiras. Se sairmos daqui, nem que seja um pouco transformado por essa palavra, para que possamos ficar mais parecidos ainda com o nosso Senhor Jesus. Em vão é eu vir aqui e pregar essa palavra. Em vão eu colocar um terno e vir cá e pregar bonita essa palavra, se essa palavra não transformar a minha vida, a minha casa, a minha família. E a transformação de Deus é sempre de dentro para fora. A gente quer transformar de fora para dentro. A gente quer transformar com vestes bonitas. A gente quer transformar. Eu sei que no exterior também vai comunicar o que está dentro. Mas o caminho não pode ser inverso. Se preocupar também só com o exterior. Não estou falando que a gente não deve andar bem arrumado, principalmente no culto. Senta aí. Senta. Porque se é importante a gente ir numa festa, se é importante a gente ir num fórum, vai bem vestido, imagina para cultuar o Senhor, como devemos vir. Então, a transformação tem que ser de dentro para fora, porque senão a gente começa a usar uma capa, uma armadura, esquece de cuidar aqui dentro. E nós precisamos tirar essas vestes para cuidar das lepras. Eu estou vendo ultimamente o pecado sendo relativizado. O pecado agora transformou-se em problema. A pessoa está passando por um problema, pastor. Cheio de problema. Mas você vai ver a raiz do problema, chama-se pecado. É o pecado que nos deixa leprosos. Não é os problemas, é o pecado. Mas o Senhor Jesus tem remédio. Oh glória! Tem cura. Glória a Deus. E o texto vai dizer então que havia sido trazido cativa de Israel uma menina para ajudar lá a esposa de Naamã lavar aquelas faixas cheias de pus.
com mau cheiro. Eu vou trazer esse texto com uma dimensão espiritual, e vocês vão ver como é que é a obra de Deus nas nossas vidas. Porque essa menina que vem de Israel e alcança o outro lado do mundo, e alcança ali também esse capitão do exército do rei da Síria, que vai alcançando as pessoas, mesmo que não faziam parte do povo de Deus. Essa menina representa algo. Me pergunta o que é. Essa menina representa o Evangelho do nosso Senhor. O Evangelho que saiu lá de Israel. A palavra de Deus que saiu daquele povo de Israel. E hoje tem alcançado todo o mundo. Muitos não dão importância para o Evangelho. Fala, não, essa é uma menina, é uma escrava. Não, está aqui para me servir, não dá muito ouvidos para ela. Talvez você prega a palavra e você vê que as pessoas não estão dando ouvido, não estão dando a verdadeira importância para a palavra. Não é como a igreja que quando a palavra vai ser lida, vai ser ministrada, vai que abre a Bíblia, em reverência à palavra de Deus, se colocam de pé. Muitos, quando ouvem a palavra de Deus, viram as costas. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus não volta vazia. Olha só, acompanhe comigo o texto. Então, os sírios, vou ler novamente o versículo 2: os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativo da terra de Israel uma criada pequena. Diga comigo todos, o Evangelho. O Evangelho. Vamos de novo, digam todos comigo, o Evangelho. O Evangelho. E ela servia a esposa de Naamã, e ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Olha só. Então ela lançou a palavra ali. O Evangelho é pregado. E às vezes o Evangelho alcança até aquele que não ouviu no momento, porque ela lançou uma palavra para a sua senhora. E quando o Senhor quer transformar, Deus levanta alguém para ser um João Batista, uma Joana Batista, que vai preparar o caminho, que vai lançar uma palavra. Ela levou uma palavra para a sua senhora. Mas talvez a sua senhora não tenha crido, porque quem correu primeiro para contar para Naamã não foi a sua senhora, não foi a esposa de Naamã. Olha só o versículo 4: e um entrou e contou ao Senhor, dizendo: assim e assim disse a criada que é da terra de Israel. Ou seja, assim e assim diz a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor. Se você tomar esse caminho, se você for atrás do nome de Deus, assim a sua lepra vai ser curada. Versículo 5: e o rei da Síria disse: vai lá, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta ao rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. O Evangelho falou: por o nome de Deus, vai lá até o homem de Deus, ele tem uma palavra para você, ele tem cura para a sua vida. Mas às vezes é distorcido. O seu rei enviou ele para o outro rei, ele não enviou ele para o profeta. O rei está lá para governar, e às vezes ele quer levar as nossas causas, as nossas petições para aquele que não pode solucionar nossos problemas. Versículo 7: e sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver,
para que este homem verdadeiramente envie um homem para ser recuperado de sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. Fala, não, está querendo uma confusão, está querendo guerra. Fala assim, ó, você não quis curar meu servo, agora vamos guerrear. Por acaso eu sou Deus? O rei desespera, rasga as vestes. Versículo 8. E assim sucedeu quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes. E ele enviou ao rei dizendo: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Aleluia. Assim Naamã veio com seus cavalos e com a sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina ali, o chefe do exército do rei da Síria chegou com as suas carruagens, seu cavalo, todo aquele ouro, as mudas de vestes, presentes, e chegou ali à porta da casa de Eliseu. E sabe o que aconteceu? Acompanhe comigo, versículo 10. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e lava-te, vai te lavar no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Aleluia. Versículo 11. Porém Naamã ficou irado, ele ficou irado e foi-se embora e disse: eis que eu pensei. Olha a expectativa dele. Ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará o nome do seu Senhor, seu Deus, e baterá com a mão sobre o local e recuperará a lepra. Naamã já tinha desenhado na sua mente tudo como é que ia ser e tal, que ele ia chegar lá com as suas carruagens, com seus cavalos, com seu exército, com seus homens de guerra, e o profeta do homem de Deus, o homem de Deus ia sair lá para receber ele. Essa foi a expectativa. Só que eu aprendo com a palavra de Deus que Deus não age nas nossas expectativas. Glória a Deus. Deus tem uma maneira peculiar, uma maneira especial de tratar com cada um. Existe a diversidade de operações. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que o Pai que dá essa diversidade de operações para os seus profetas, para os seus pastores, para os seus ministros agirem, fazer algo. Por exemplo, o Senhor Jesus, para curar um cego, fez um lodo ali, um barro com a saliva ali e passou nos olhos. Mas não foi todo cego que ele fez assim. As pessoas sempre têm a tendência de idolatrar e cair para a idolatria, usando às vezes uma diversidade de operação. Às vezes Deus faz um milagre, pastor. Usa a pessoa e faz um milagre. Por exemplo, pode fazer uma oração aqui e dizer: ó, quem beber dessa água vai ser curado de tal coisa. Foi um momento, Deus deu ali uma estratégia, uma unção que estava sobre aquele momento. E aí, nossa, estou curado. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas, em vez de dar a glória para Deus, começam a dar a glória para a água. Não, essa água é milagrosa, porque essa água, daqui a pouco está engarrafando a água, daqui a pouco está vendendo a água dos milagres e tal, e o povo vai se decaindo. Porque não dão a glória para Deus. É Deus que faz todas as coisas. Seja através de um objeto, de uma pessoa, mas é Deus que faz. E a glória sempre tem que ser dele. E Naamã criou uma expectativa, sabe? Chegou lá e achou que Eliseu ia o receber e sair para fora. Mas um verdadeiro profeta de Deus não se ilude com aparências. Ah, porque o fulano chegou aqui e parou no carro X tal.
Um homem de Deus, uma mulher de Deus não se ilude com a aparência, porque Deus vê o interior e usa os seus profetas. E a palavra então não vai ser moldada, não, porque aquele chegou daquele jeito ou desse jeito, a palavra dele tem que ser assim, não. Vou te falar um negócio: a palavra é para todos, é igual. Cara, não pode falar sobre pecado, senão a pessoa acha ruim, depois não volta mais. Rapaz, se a gente não tratar do pecado na igreja, vai tratar do pecado aonde? O pecado tem que ser tratado como é pecado. O que não pode é o outro querer se achar mais do que o outro, porque também está errado, e aí também só tacar pedra. Mas aquele que está leproso, aquele que está em pecado, algo precisa ser feito. E Eliseu, o profeta, o homem de Deus, não se ilude com a aparência, nem sai para receber ele. Nem sai, manda um mensageiro, fala para ele lá no Rio Jordão, que é o rio Iarden, que Iarden é rio, tem Dan, o rio vem da tribo de Dan, mas quando a gente vai para a raiz da palavra, que é Iaret, quer dizer, aquele que desce. Aquele que desce. Glória a Deus. Naamã precisava descer do seu orgulho. Muitas pessoas estão leprosas por causa do orgulho. O orgulho de querer se... Não, mas lá fora eu sou conhecido como tal. Lá fora eu sou respeitado, eu sou respeitada. O que adianta você ser respeitado lá fora e feder dentro de casa? Uma vez eu assisti um filme que falou muito comigo. Não é um filme cristão, é até um filme daquele ator Denzel Washington que chamou Gangster. Eu não sei se alguém já assistiu, mas eu aprendi muito com aqueles dois personagens. Tanto, não lembro o nome do personagem que o Denzel Washington interpretava, mas ele era o gangster. E também existia um policial. Depois, no final do filme, vai, acabar prendendo ele. Mas esse policial, vou falar do policial. O policial, lá na companhia, com o pessoal da sua equipe, tudo, às vezes ele era até excluído, porque ele se colocava como muito honesto. Os amigos dos policiais ficaram revoltados com ele, porque ele encontrou um carro no porta-mala lotado de dinheiro. Não era cédulas marcadas, ou seja, ninguém ia saber a origem daquele dinheiro, era dinheiro de bandido. Ele poderia ter pegado aquele dinheiro e ter dividido com os amigos, que era a expectativa deles. Não é que era o certo, mas era a expectativa deles. Mas não, ele pegou todo o dinheiro, ficaram horas contando aquelas pilhas de dinheiro, entregou tudo ali na polícia. Muito honesto. O seu companheiro, os policiais americanos, você vê em dupla, o seu companheiro se envolveu com drogas. Ele não quis encobertar seu companheiro e denunciar ele. Quando ele tinha que encobertar, ele não quis ter nem misericórdia do companheiro, não. Por fim, o rapaz morreu, o amigo. Ele não quis de maneira nenhuma. Então, você olhando para a vida daquele policial, ele era íntegro, honesto, não pegava um real de ninguém. Mas, quando eu assisti aquele filme, eu li esse texto, eu falei, rapaz, ele é um Naamã. Porque ele é muito honesto lá fora, mas ele era desonesto dentro de casa. Ele se orgulhava de ser honesto. E um dia a ficha dele caiu na audiência com sua ex-esposa, porque ele era muito honesto com todos lá de fora, mas era desonesto com a sua esposa. Ele era infiel, era perfumado lá fora, mas era fedido lá dentro da casa dele. E a esposa sabia, foi até que ela não aguentou mais. Tem muitas pessoas querendo colocar uma imagem enquanto os outros estão vendo
de uma pessoa íntegra, séria, correta, honesta. Mas a pergunta é: quem nós somos quando ninguém está vendo? Bom, eu sei que ele criou uma expectativa, que vai ser desse jeito, e assim e tal, e assim muitas vezes nós fazemos. Nós queremos passar uma receita para Deus, como é que Deus vai agir na nossa vida. Eu vou de manhã no pão, vou ouvir a palavra, Deus vai falar comigo, eu vou sentir um fogo no peito, e vai ser assim e tal, e pá. E aí, se Deus falasse, eu fiz uma pergunta para Deus: se Deus me responder lá no culto, assim, aí eu vou fazer. Se não for assim, então, sempre tem que ser do nosso jeito. A gente não quer saber qual que é o jeito que Deus quer que a gente faça. Nós estamos querendo impor. Se Deus quiser falar comigo, é assim. O pastor fala: levanta. A pessoa sente no coração: vem aqui à frente, vamos fazer um momento de oração assim e tal. E a pessoa: não, se Deus quiser falar comigo assim, Ele que vem aqui. Às vezes você chama uma pessoa e fala: não, Deus está em todo lugar, não precisa olhar na igreja, não. O que eu vou fazer na igreja? Eu tenho que ir na igreja na quarta, eu tenho que ir na quinta no estudo, eu tenho que ir no domingo. Não, se Deus quiser falar comigo, Ele fala comigo aqui. Na mão, não é do seu jeito, meu filho. É do jeito de Deus. Glória a Deus. Deus não está preocupado com as nossas expectativas. Deus está preocupado com a nossa transformação. E às vezes no momento a gente não entende. Mas Deus está usando aquela situação, usando aquela pessoa, usando tudo aquilo para nos transformar. Porque Ele está falando: do jeito que você está, você acha que está me servindo, mas não serve. Eu quero te transformar. E aquele que não aceita ser transformado, eu vou te falar, infelizmente, eu não sei o que vai ser a sua vida. Porque se uma coisa que eu tenho aprendido é que nós não sabemos de nada. Quanto mais a gente estuda, a gente vem no estudo bíblico, vai estudando, fala: não sei de nada mesmo. O que é isso? Mas eu quero aprender. E algo que eu quero para a minha vida é aprender todos os dias da minha vida. Eu vou estar velhinho, com 80, vou estar meu avô agora com 90 anos. Meu avô está ativo lá. Fiz uma visita para ele antes de ontem à noite, lá em Fernandópolis. E aí, conversa firme e tal. Falei: eu quero ser 90 anos, eu quero estar aprendendo alguma coisa. Porque um dos piores males que existe é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, pelo amor de Deus. Se você tem essa mentalidade, exclui isso da sua vida urgentemente. Glória a Deus. É meu jeito. Meu jeito é assim. Não, se quiser conviver comigo, tem que me tolerar. Porque meu jeito é desse jeito mesmo. Nasci assim, vou morrer assim, e vai continuar se lascando a vida inteira assim, meu filho. Temos que deixar ser transformados, moldados, mas não pelo mundo, não pela opinião dos outros, mas pela pequena que vem de Israel, a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Olha só o texto, vamos acompanhar comigo. Vamos voltar para o texto. Então, porque ele criou uma expectativa, que ele ia sair, né? Ia se colocar de pé, ia clamar o nome do Senhor, ia bater com a mão sobre o local e ia recuperar a lepra. Ele criou toda aquela expectativa. Mas, como eu disse, o Senhor não age nas nossas expectativas. Versículo 12: não são a Abana e Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha o orgulhoso aí. Você acha que eu vou entrar em qualquer água? Será que esse profeta sabe com quem ele está falando? Será que ele conhece a nossa terra? Quantos rios maravilhosos tem lá em Damasco? As piores águas lá de Damasco é melhor que as melhores aqui de Israel? Que conversa é essa, meu? É o orgulho. Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se envolveu, assim ele se envolveu e partiu em fúria, furioso. Isso que o orgulho faz com a gente, sabe? Nos cega. Ele fica furioso.
Qualquer palavra que chega de você está com raiva. Não, não aceita essa palavra. Como isso eu tenho que fazer assim? Como é que eu vou ter que descer nessas águas aí? O orgulho. Eu vou ter que ir lá falar? Vou ter que fazer isso? Ou eu vou ter que pedir perdão? Ou vou ter que fazer não sei o quê? Não. Deixa que eu vou mostrar quem que eu sou. Toda vez que a gente quer mostrar quem a gente não glorifica a Deus. Aleluia. Mostre quem Jesus é na sua vida. Aleluia. E assim vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando fala, vou mostrar quem eu sou. Então, tira as vestes e mostra a sua lepra. Porque Naamã queria mostrar a lepra. Espera aí, eu vou ter que banhar nesse rio, vou ter que tirar minhas vestes, minha capa, vou ter que tirar minha armadura. Aquilo que eu estava tentando esconder, todo mundo vai ver agora. Eu queria esconder. Eu vou ter que mostrar. Vai ter que mostrar porque você precisa desfazer do orgulho. Glória a Deus. Porque a lepra, quando ela começa, ela dói. Mas conforme ela vai tomando conta do corpo, a lepra não dói mais. A pessoa vai perdendo a sensibilidade da pele. E é perigoso perder a sensibilidade. Porque a gente vai perder a sensibilidade também da palavra de Deus. Sabe? A palavra vem, não, isso não é para mim não. Passou aí para a irmã de trás aqui, ó. Não, é para o meu irmão do lado. O orgulho te deixa insensível à palavra. Provérbios vai dizer que o orgulho precede a queda, a destruição. Se a pessoa não se arrepender, não tirar a capa, não se fazer do seu orgulho, é um abismo, depois outro abismo, e o caminho é só de descida. Porque Deus quer que ele se humilhe, quer que ele se desfaça do seu orgulho. Glória a Deus. Mas ele pode tomar a decisão de se banhar no Jordão. Olha só, versículo 13. Glória a Deus. Acompanhe comigo. Vamos ver se vocês estão atentos. Eu disse que a menina que veio de Israel simbolizava o que, gente? Vocês estão atentos, hein? Glória a Deus. Olha só. E os servos, os seus servos, se aproximaram e falaram para Naamã. Olha só o que eles falaram. E disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele disse: lava-te e ficas limpo. Sabe quem representa esse servo aqui? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque é ele que convence. Vem a palavra, você toma atitude, mas a palavra fala assim: ó, você tem que mudar de vida, você tem que se transformar, você tem que fazer isso, tem que fazer do orgulho. Então, ele fala: não, é isso aí não, isso aí é demais para mim. Mas o Espírito Santo que habita em nós começa a trabalhar no nosso interior, começa a trabalhar na nossa alma, começa a trabalhar na nossa mente, e aquilo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e fala assim: eu preciso obedecer a palavra. Aleluia. Se não for o Espírito Santo, nós não conseguimos. É Ele que nos convence. Temos que estar atentos aos ouvidos, à voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fala para ele, fala assim: ó, se tivesse pedido para você fazer uma grande coisa, você não ia fazer, não? Fala assim: ó, você tem que sair aqui e derrotar um exército gigante que está aí para te enfrentar. Você ia ou não ia? Para ficar curado da lepra? Com certeza. Estou conjecturando aqui na conversa. Ele fala: eu ia. Não, se você tivesse que enfrentar, né, algo que você considerava quase impossível, ia ou não ia? Ia. Mas é tão simples, porque a palavra de Deus é simples. Então não vai lá só banhando no Jordão 7 vezes. É simples a palavra de Deus. Mas o orgulho te impede de obedecer. As pessoas querem sempre fazer do seu jeito, com as suas expectativas. Não, porque se o senhor fizer o seguinte: se eu sair daqui e for a pé,
150 quilômetros. É difícil demais, não sei quantos dias eu vou gastar. Nossa, eu vou ferir meus pés e tal, e vou fazer isso, e aí Deus vai me curar. Eu vou caminhar, eu vou fazer tal coisa, eu vou sofrer, eu vou fazer isso, porque é muito difícil para mim, e Deus vai ver meu sofrimento, vai se compadecer de mim, e Deus está falando assim: meu filho, é muito simples, obedece a minha palavra. Não é do seu jeito, é do meu jeito, o Senhor está dizendo. Para que você está colocando tanta dificuldade? Querendo fazer coisas mirabolantes, difíceis? Não estou entendendo. Filho meu, você está querendo impressionar a mim? Eu, o Criador dos céus e da terra, que te formei? Você acha que vai me impressionar com as suas obras? Com as suas palavras? Com as suas vestimentas? O que agrada ao Pai é a obediência. Aleluia. Tem muitos pais aqui, e também tem muitos filhos. O que agrada ao Pai é a obediência. Glória a Deus. Então, quando o Espírito Santo convenceu Naamã, falou: é muito fácil, desce 7 vezes. O orgulho está muito grande, desce 7 vezes no Jordão. E Abel, que veio da orelha para abrir a rede, aquele que desce. Me pergunta quem é o Jordão. Olha só, a menina é o Evangelho, o servo que convenceu ele é quem? E o Jordão? Oh, glória! Aleluia. Pastor, a senhora não vale. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. A pastora soprou ali, mas ninguém ouviu. E o Jordão é quem? Aquele que desce. Aquele que desceu para nos curar, para nos sarar, para nos remir. Glória a Deus. Meu filho, minha filha, mergulhe em Jesus. Mergulhe de cabeça, que Ele sarará todas as suas lepras. Glória a Deus. Acompanhe comigo o texto, versículo 14. Aleluia. Então ele desceu. Ele desceu do seu orgulho. Ele desceu da sua soberba. Ele desceu do seu pedestal. Ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Vou ler de uma maneira diferente. Ele mergulhou 7 vezes em Jesus Cristo. Aleluia. Mergulhe quantas vezes for preciso. Se você sentir que o orgulho e a soberba estão tomando conta do seu coração, cuidado, porque se demora muito para a gente se atentar, nem percebe. Fica sério. Mergulhe em Jesus. Porque Jesus é manso, Ele é humilde de coração. Mergulhe na humildade de Jesus. Mergulhe 7 vezes. Segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Oh, glória! Que nós glorificamos o nome do Senhor. Glória a Deus. Como a carne de uma criança, a pele sedosa, linda, por ele ter mergulhado em Jesus, por ter se atentado à palavra do Senhor, por ter ouvido a voz do Espírito Santo, por ter se despido da sua armadura, das suas vestes, da sua aparência. Para de querer viver de aparência, gente. Para de querer viver de Instagram. Fica observando a vida dos outros. Eu tive acompanhando uma época o Ministério de Pré-Adolescentes. Então, sempre me envolvi muito com eles. Eu lembro, vou falar de um caso específico, teve muitos casos, mas um específico.
começa a colocar como uma medida para a sua vida. Se os pais estão permitindo ela ficar, só segue blogueira. E aí as blogueiras, o que elas? Elas querem curtidas, não é? A qualquer custo, às vezes, não são todas. E também se tem uma mentalidade que para ser bonita, essa é uma mentalidade, não sei se é mundial, mas pelo menos nacional a gente vê que para ser bonita, as pessoas confundem beleza com sensualidade. Uma coisa é a pessoa ser bonita, uma coisa é a pessoa ser sensual. E as pessoas querem curtida, querem conquistar, não às vezes pela beleza, mas pela sensualidade. E eu vejo essas meninas seguindo essas blogueiras. Imagina o que vai acontecer. Falando de alguns anos atrás, eu vi isso acontecer. Se você olhar o Instagram da menina, é a mesma coisa. Eu vejo as fotos sensualizando, com biquíni, não sei o quê. Eu imagino que ela faz essas fotos, porque eu imagino que é isso que ela vê. As pessoas que ela segue gostar, e ela quer imitar. E é tão complicado que um dia eu fui falar isso para ela. Eu falei, minha filha, você não pode ficar seguindo esse tipo de gente. Siga o povo de Deus. Pessoas que têm algo para te acrescentar, para te ensinar. Aleluia. Você sabe o que eu ouvi da boca dela? Meu rosto queimou na hora. Ela disse assim: mas o diácono fulano, o ciclano e o beltrano seguem elas tudo também. E curte as fotos dela tudo. Eu fiquei amarelo, branco. Falei, meu Deus do céu. O que é isso? O que ela estava dizendo para mim? Como assim? Eu nem era pastor na época ainda, era líder do grupo de adolescentes. Como assim? Ela estava dizendo para mim, quer dizer que eu não posso seguir uma outra mulher que eu admiro, porque ela é assim, assado, porque ela não tem Deus, porque não sei o quê. Mas os diáconos, os homens lá da igreja, casados, mas por solteiro também está errado, vai seguir outro tipo de gente. Está lá seguindo e curtindo as fotinhas, as curtidinhas lá. Mas na igreja, está lá na recepção, põe a capa, a armadura e vai para lá. Mas lá dentro de casa está cedendo com o celular na mão. Isso tem que ser tratado na igreja, gente. Eu vou tratar disso aonde? Eu ouvi isso da boca da menina, não sabia enfiar na minha cara. A minha vontade era chamar um dos diáconos que ela me falou e falar assim: vocês não têm vergonha na cara, não? Vamos mudar o assunto aqui, que já começou do outro lado. Vamos voltar aqui para Naamã. Mudou, mas também não saiu. Né? Glória a Deus. Então, ele desceu e ficou limpo. Seja limpo da sua lepra. Glória a Deus. Seja limpo do seu pecado. O Senhor Jesus é que pode nos limpar. Mergulhe quantas vezes for necessário, mas mergulhe. Tenha humildade de reconhecer o seu erro. Tenha humildade de reconhecer o seu pecado. Tenha humildade de pedir perdão. Tenha humildade de procurar o seu pastor e falar: olha, eu estou errado, eu estou errando, eu estou em pecado, eu estou assim. Procura o homem de Deus, assim como ele procurou. Aleluia. Ele vai orar por você. Você vai receber ali um apoio, uma palavra de Deus, que vai ser usado ali, pastor a pastora, por Deus. Oh, glória. E seja restaurado da sua lepra. Aleluia. Glória a Deus. Vou encerrar. Glória a Deus. E ele retornou ao homem de Deus
e ele toda a sua companhia veio e pôs diante dele e disse: eis que agora sei que há Deus em toda a terra, se não Israel, não há Deus em lugar nenhum, se não, é o Deus de Israel. Muitas pessoas querem colocar a sua fé em muitas coisas, mas só existe um Deus. Aleluia. Me ajuda, eu já falei. 16. No 15, né? Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do seu servo. Lembra que ele levou ouro, levou festa, levou um monte de presente, que ele levou toda aquela riqueza. E falou para o homem de Deus: recebe agora a minha riqueza, recebe o meu presente, recebe o meu presente. Porém, ele disse: como vive o Senhor diante de quem eu ponho de pé, não quero receber nada. Deus sabe como é que trata com cada um. Falou: não vou receber nada, não vai receber nada dele, porque ele não tem conhecimento profundo da palavra, ele não me conhece profundamente, ele me conhece superficialmente. Ele vai achar que ele pagou o seu milagre, ele vai achar que está aqui de sumir agora. Não recebe nada. Deus trata com cada um de uma forma individual. Já disse o mestre do profeta Eliseu, o profeta Elias, uma vez foi dentro de uma viúva. Essa viúva não era rica como esse cara, não tinha ouro, não tinha veste, não tinha nada. Sabe o que ela tinha? Uns gravetos, um restinho lá de quer fazer uma massa para fazer um bolo, um pão ali para comer e morrer, segundo ela. Imagina o nível de pobreza que ela estava vivendo. Ia comer ela, o filho dela, para morrer, não tinha mais nada para comer, era só aquilo lá. E o profeta, o homem de Deus, chega para essa mulher e fala assim: não faz para você primeiro, não, você vai fazer primeiro para mim, me dá água primeiro, faz esse bolo, esse pão, quem vai comer primeiro sou eu, você me serve. Como assim? O homem de Deus pede tudo para quem não tem nada, e quem tem tudo ele não quer nada. É demais para a nossa cabeça, a gente não entende. A gente quer colocar Deus na nossa caixinha, do nosso jeitinho, mas é do jeito dele, porque ele sabe como vai tratar com cada um. Deus não tem problema com dinheiro. É um outro assunto, mas só dar uma pincelada aqui. Falou para o jovem rico: vende tudo aos pobres e me segue. Mas ele não falou para José de Arimateia, ele não falou para Isaqueu, que era rico também. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é que ele tem contaminado o seu coração. Se for o dinheiro, ele fala assim: ó, não dá lá. Porque o Isaac tomou conta do coração de Abraão, e Deus pediu o sacrifício de Isaac. É aquilo que tem tomado conta do seu coração. Você pode escrever isso que eu estou te falando. Aquilo que toma conta do seu coração, no lugar de Deus, Deus vai pedir o sacrifício. Aí eu vejo igreja também fazendo campanha: pelo amor de Deus, sacrifique o seu Isaac, traga o seu dinheiro, não sei o quê, pelo amor de Deus. O Isaac para cada um é uma coisa. Talvez para um é o dinheiro mesmo, mas para o outro talvez é o filho, talvez o outro para outro é o trabalho. E na vida dele, tudo em primeiro lugar é o trabalho. Ele não pode ir no culto porque eu não posso fazer o meu trabalho, eu preciso ganhar. Eu não posso fazer isso, eu não posso aprender a palavra de Deus por causa do trabalho. Eu não posso dar atenção para a esposa por causa do trabalho. Eu não posso dar atenção para o filho por causa do trabalho. E é o trabalho, é o trabalho. E Deus vai falar assim: ó, manda assinar uma vista dele lá, que eu vai ter que sacrificar o Isaac, porque senão ele não vai entender. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Vou ler sim o texto, porque eu já avancei um pouco o horário, me perdoe. Mas a mensagem é essa, José. Ouça o Evangelho, a palavra de Deus. Dê ouvidos ao Espírito Santo que vai te convencer.